Sabe que nós viemos lá de Santa Maria, uma cidade que tem uma universidade federal e que muitas vezes o poder público acaba não se aproximando, né, da forma como tenho visto que tem feito aqui o município de Alegrete através dessa atuação acertada do parlamento. Então, mas as perguntas que eu faço, eu acho que é super importante. Eu fiz questão de ficar, inclusive, nessa sua apresentação, porque acho que, tal qual nós estamos lutando lá para implementar um mapa da criminalidade, um mapa criminológico, para não entender, não fazer só avaliação de onde e quais delitos estão sendo cometidos, mas quais as pessoas que estão sendo impactadas, quem estão sendo as vítimas. Entender a criminalidade, a gente precisa de dados. E, da mesma forma, quando a gente está tratando de desenvolvimento urbano e ambiental, que é uma competência exclusiva municipal. Quem é que cuida do desenvolvimento urbano é o município, não é o Estado nem a União. Quem é que cuida de mobilidade é o município, não é o Estado nem a União. Quem é que cuida de saneamento é o município, não é Estado nem a União. E o que a gente tem visto no nosso município de Santa Maria, não é diferente na maioria dos municípios do interior do Rio Grande do Sul, não é um planejamento, é um fazejamento, né? As pessoas vão fazendo alguma coisa, né, sem um planejamento. Eu acho que iniciativas como esta, a aproximação das universidades são fundamentais. As perguntas que eu tenho são realmente de ordem prática, né? Quer dizer, eu vi aqui, li o projeto do Atlas Ambiental, ou socioambiental, né? Quanto tempo demora para fazer um negócio desse? Eu imagino que a senhora vai me responder. Bom, mas depende de quanto a gente tem de recurso. Nós estamos num momento, né, de recortes orçamentários das nossas universidades, de diminuição, de subavaliação, e eu diria até de desconsideração da ciência, da inteligência que é produzida pelas nossas universidades, especialmente as universidades públicas. A nossa Universidade de Santa Maria recentemente teve recortes no orçamento em que praticamente inviabiliza a assistência estudantil, inviabiliza o funcionamento, são cargos que estão sendo extintos e não estão sendo repostos, são terceirizados que não podem ser mais contratados. Eu não imagino que seja diferente na Unipampa, na URGS. Esse desmonte da educação é um projeto, né, que para a nossa esperança, pode ser que tenha fim já no próximo semestre. Mas essa é a pergunta, qual é o tempo que se demanda para isso, né, para a realização de um documento, quanto custa isso, né, de que maneira que o município, essas articulações entre município e a academia podem funcionar, e especialmente qual é a metodologia ou o formato de atualização de um documento desse, né? E aí eu volto também, quer dizer, nós estamos num momento em que há gestores públicos que entendem que fazer censo não é necessário, porque não precisa de dados. Não precisa de dados porque não estão interessados no resultado. Então, é justamente isso. Qual é que numa perspectiva de como se fazem essas parcerias, ou esses convênios, esses contratos com as universidades, e quanto custa, quanto tempo demora, qual é o formato de atualização. É nesse sentido, e parabenizá-lo mais uma vez pela excelente apresentação e pelas iniciativas aqui. Muito obrigado. Obrigada, e agradeço as suas palavras, né? Mando um abraço para o Raul também, né? Bom, é óbvio que eu vou dizer depende. É a resposta, né? Bom, o que eu posso de falar, assim, que os exemplos que eu tenho, né, práticos de proximidade mesmo, é com o Atlas de Porto Alegre, mais proximidade, e que agora atualmente com o Atlas de Viamão, né? E ambos, assim, eles começaram já numa perspectiva de parceria entre convênio público e público, no caso, universidade e Câmara, né? Com os recursos orçamentados na previsão de que esse Atlas possa ser concluído, né? Então, é preciso ter realmente esse tratamento anterior, né, do orçamento, que eu acho que é uma etapa que a gente depois vai começar a tratar, né? Porque a gente tem que ter, claro, essa equipe, né? Quantos da equipe, quantas instituições de fato vão participar, porque veja aqui eu já coloquei a URGS, a Unipampa, a IFE, a Câmara, né? Já são algo quadripartite, é isso que a gente fala, né? Pode ter mais ainda, pode ter a Universidade Federal de Santa Maria, porque ele tem muitos trabalhos, inclusive com essa região aqui do oeste, né?
Santa Maria, mas aproxima daqui também. Enfim, tem essa conjuntura também, primeiro, né, de ver as equipes e que número de entidades, né, ou órgãos vão estar participando. Cada um deles se mobiliza com as condições que tem, né, em parte. Mas, obviamente, que a gente precisa ter um orçamento maior para toda essa logística, né, de elaboração de dados que nós não temos. Né? Isso requer uma mobilidade dos pesquisadores na região, né, os trabalhos de campo, o levantamento, a adquisição de materiais, né? Então, veja que são recursos materiais, são recursos de consumo, são recursos de deslocamentos, né? Que envolve toda a elaboração desse atlas, né? A Alegrete é uma cidade longe de Porto Alegre, mas não é longe da Unipampa, não é longe da IFES, não é longe de Santa Maria, então tudo isso tem que ser viabilizado. Alegrete é um município grande, é o maior do estado do Rio Grande do Sul, isso é um banco de dados também, né, que envolve, digamos, um banco de dados bom, num software de última geração, para, né, conseguir armazenar e trabalhar, né. Então, é uma coisa de muitos depende, né? Mas, assim, o que eu tenho, assim, de registro é que o Atlas de Porto Alegre demorou 4 anos e 9 meses. Inclusive, está até escrito lá, tá? O de Viamão, em função da pandemia, nos deu uma quebrada, né? Mas ele teve, o marco dele de início foi em 2018, né? Então, 2020, 2021... foi bastante complicado. Baixou, né? A gente não podia fazer campo, não podia fazer nada quase, só as reuniões online. E agora, esse ano, retomou bastante, né? Aquele mapa de Viamão que eu mostrei para vocês ali, foi alguma coisa que a gente concluiu agora. Tem um mês que a gente terminou aquele mapa, né? Então, não sei se eu respondi, mas, assim, esse é o prazo, né? Que aconteceu. Então, Porto Alegre, o Atlas de Porto Alegre teve muito apoio, né? Apoio da prefeitura. A prefeitura, naquela época, né? Ali, nos bons tempos ali, investiu bastante, né? No Atlas, que é referência mundial, né? Esse Atlas ambiental de Porto Alegre. Enfim, então teve esse aporte, né? Eu não sou autorizada a dizer valores, tá? O meu diretor falou para a não falar valores, até porque realmente não tem como, né? Como eu te falei, depende da equipe, depende da quantidade de coisas que a gente tem, né? Bom, com relação a isso, eu acho que é o que eu posso te responder. Com relação à atualização dos dados, essa é uma questão nova até para nós da URGS que elaboramos. A nossa história, por exemplo, é esse Atlas aqui, né? Esse que é um documento que foi feito e está aqui ele, né? Ele tem seu objetivo, ele foi, digamos, solicitado pela Petrobras para cumprir a legislação, né? Todas as áreas que possam ter derramamento de óleo, a Petrobras tem que ter um plano de defesa, de estratégia, né? O que fazer se derramar óleo, né? Em termos... Então, isso precisa ser atualizado, por exemplo, se mudar a rede de estradas, se mudar a estrutura, se mudar o hospital, mudar de lugar, né? Porque tudo isso aí é tudo pensado numa estratégia de defesa, né? Quanto tempo, enfim. Então, é preciso atualizar essas informações, né? O exemplo, se o hospital muda de lugar numa dessas cidades que está se prevendo ali, ou se constrói um outro hospital, vamos supor, em caso de evacuação, né? Onde é que a população vai ir? Bom, precisa atualizar esse Atlas, onde é que estão essas áreas, se por acaso o hospital mudar de lugar, um exemplo, né? Então, no Atlas ambiental, assim, nós temos informações mais rápidas, né, que mudam mais rapidamente do que outras. Então, informações do tipo da geologia, geomorfologia, elas são mais, assim, duradouras, essas informações, a não ser que a gente tenha uma descoberta, né, com relação à dinâmica interna, que mude alguma coisa com relação à constituição litológica do município. E tem outras informações que são mais dinâmicas, né? Por exemplo, a cada censo, que deveria ser feito a cada 10 anos, né?
ser atualizada, informações de população, população urbana, população rural, migração. Então, são dados que a gente tem que alimentar, tá? O que eu digo que é novo, né? Porque a ideia agora, inclusive do Atlas de Viamão, é uma ideia que não tem ainda, assim, um projeto de execução pronto, né? Mas a ideia é essa, é que isso seja armazenado nesse banco de dados, que é através de um sistema de informação geográfica, o SIG, que a gente chama, né? Que tem SIGs e free, né? Disponíveis pelo INPE, em que tu vai colocar os dados ali, né? E esses dados, eles também são expressos através de mapas. Os mapas são alimentados por esses bancos de dados. Então, à medida que tu tem dados de atualização do próprio censo, vai alimentando a atualização desse banco de dados, e isso diretamente vai refazendo, vai redesenhando as representações de mapeamento da região. E possibilitando novas reflexões, né? As mudanças vão acabar surgindo ali, reflexos até mesmo do que foi feito anteriormente, né? E aí tu direciona a tua política de encaminhamento, né, com relação à cidade.